Aleluia. Amado Deus, eterno e poderoso Pai, aqui está, meu Deus, a tua filha, com a incumbência, Pai, de pregar aquilo que não foi ela que escreveu. Que o teu Espírito a capacite e ajude nessa hora, e que ela venha falar, ó Deus, aquilo que vem direto do céu, e que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, mais uma vez essa noite, a tua palavra. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 11, 12 até o 18. Capítulo 2, Filipenses. Também conhecido como Filipenses. Filipenses, capítulo 2. É uma das cartas de Paulo. Ao povo de Filipos. Diz assim, versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa se gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Mantenha sua Bíblia de pé. Esse aqui que falou foi Paulo. Paulo está falando aos Filipenses. E ele começa falando assim: de sorte, meus amados. Ele não está com eles. Que como obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, Paulo está dando um exemplo aqui de um pastor, de um pastoreio. Ele dizia: os irmãos me obedecem na minha presença, mas mais ainda agora que estou ausente. Paulo agora não está mais com eles. Assim também é o teu pastor. Ele está com você aqui, mas lá fora ele não está com você. Mas é lá fora que você tem que obedecer às palavras que Deus dá através dele. Amém? É na ausência do teu pastor que você tem que cumprir a palavra de Deus. É na ausência daquele que te conduz, daquele que prega a palavra de Deus, daquele que fala em nome de Deus para você. É na ausência dele, porque ele não vai estar do seu lado o tempo todo. Não é aqui dentro que nós cumprimos a adoração, aqui nós cumprimos petição, porque nós fazemos clamor, aqui nós aprendemos a palavra, mas cumprir a palavra é lá fora. E você tem que cumprir na ausência, quando os outros não estão vendo. É o teu testemunho que testifica, é o teu testemunho que fala. Muitas vezes eu falo umas coisas para o Jorge. Eu falo: Jorge, por que você corrige tantas pessoas? Eu vejo que tem gente que não quer a correção. Eu vejo que tem gente que não interessa pela correção. Eu vejo que tem gente que você fala, mas a pessoa não muda. A pessoa parece que não tem temor a Deus, como é falado aqui. Não tem tremor pela sua própria salvação, como é falado aqui. A pessoa parece que não está te ouvindo, Jorge. Por que você é tão inconveniente e fala as coisas que as pessoas não querem ouvir? E ele fala: porque eu sou pastor.
Porque quando eu chegar no céu, Deus vai cobrar de mim se eu não falar. Mas se eu falar, Deus vai cobrar daquela pessoa. E se você não falar a palavra de Deus, irmão, você não está prestando para ser servo de Deus. Porque se Deus te der uma palavra de correção, você tem que corrigir. A gente não pode ficar dando para as pessoas só palavra de bênção e palavra de revelação, não, que é isso que o povo quer. O povo quer que eu revele: eis que tua mulher está doente e hoje ela fica curada. E eis que hoje te digo. As pessoas querem, elas acham que Deus só fala com elas se falar uma intimidade delas, uma coisa íntima que ninguém está vendo, e surpreende, e se encanta, e chora um pouco, e às vezes sai, às vezes não muda nada. O diabo também sabe da sua vida. O diabo anda soprando a vida de pessoas, para muita gente aí que está falando em revelação, que de revelação não tem nada, mas toca no sentimental, toca no emocional, toca no teu nervosismo, e você se sente agraciado por Deus. Mas Deus não quer só isso. Deus quer a tua obediência lá fora. Deus quer a tua constância aqui dentro, teu ouvido aqui dentro, tua obediência lá fora. Se teu pastor fala contigo e tu não obedece, você não tem medo de perder a tua salvação. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Como é que a gente consegue a salvação? Temendo. Tem que ter medo de perder, irmão. Tem hora que tem que correr. Tem hora que você tem que temer. Tem hora que não é para você duvidar, encarar, sabe? Lutar. Tem hora que você tem que fugir da aparência do mal. Tem hora que você tem que correr. O meu antigo pastor dizia: eu era alcoólatra, eu me converti, nunca mais eu bebi. Mas eu não chego nem perto de bar, eu não quero garrafa na minha casa, eu não quero nada decorativo, eu não quero que me atraia, porque eu fujo da aparência do mal. Tem coisa que você tem que correr. Se tem uma tentação, se tem uma coisa te incomodando, sabe? Às vezes é um laço do diabo, uma cortesia, uma coisa feita com você que não era para estar sendo feita. Corra, tenha medo de perder a salvação, tenha temor. Temor não é pânico, não é uma submissão, é uma consciência, é algo interior que você, é como se fosse uma sabedoria. O temor do Senhor é uma sabedoria, é uma prudência. Eu quero achar a palavra certa é o temor do Senhor, seja prudente, não abusa de Deus não fica fazendo o que Deus não quer. Às vezes Deus se desagrada de uma coisa pequena que você faz, que muitas vezes o pastor fala, às vezes ele fala de púlpito, às vezes ele fala no pessoal e a pessoa não quer ouvir, e a pessoa quebra a cabeça, bate a cabeça e fica dando volta e não sai do mesmo lugar, e se demora e faz o quê? Perde a salvação. Se demora e desliza, perde a salvação. Por quê? Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele opera em você todo o que você precisa. Se você quiser fazer, Ele atua. Mas eu li numa tradução, eu li na King James, que é uma Bíblia muito bem traduzida. Depende da tua boa vontade. Se tu tiver boa vontade, Deus age. Se tu tiver má vontade, Deus não vai agir. Eu tenho boa vontade de servir a Deus, mas eu não consigo falar. Deus vai dar palavra na tua boca. Eu tenho boa vontade de servir a Deus, mas eu não tenho força para ir para a igreja todo dia. Deus vai dar força. Eu tenho vontade de pregar a palavra de Deus, mas eu sou tímido. Deus vai tirar a timidez, desde que você tenha boa vontade, desde que você queira. Faça a sua parte, Ele faz o resto. Você faz o braçal, Deus faz o milagre. Você faz o físico, o operacional, Ele faz o espiritual, Ele age, amém? Essa semana eu vi um cara falando assim: o que se resolve com dinheiro não é problema. Milagre não é problema. Não, o que você pode resolver através de dinheiro não é um problema. Agora, o que você não consegue resolver nem com dinheiro é um problema grave. Aí eu vi isso numa pessoa que tem dinheiro. Então a pessoa está dizendo que ela não pode comprar saúde, ela não pode comprar salvação, ela não pode cobrar aquelas coisas que não tem preço, irmão. Ele não está errado não. Eu que não tenho dinheiro, para mim não ter dinheiro também é um problema. Mas para a pessoa que tem muito dinheiro, ela está querendo dizer: tem coisa que eu não compro com dinheiro. O que eu posso comprar com dinheiro não é problema. O problema é aquilo que o dinheiro não compra. O problema é aquilo que Deus faz, que você não consegue fazer, que não está ao teu alcance. Às vezes é uma coisa mínima, mas você não consegue. Você não consegue vencer. Eu já contei esse testemunho aqui, que a minha mãe se converteu, mas a minha mãe fumava. E aí a minha mãe ia fumar lá dentro de um banheirinho, lá no fundo da casa. Parece até que o cheiro não vinha. Ela vinha, passava aquele cheiro de cigarro, aí ia lá para o banheiro fumava, escondido. Ela tinha vergonha, ela estava frequentando a igreja. Meu Deus, eu estou frequentando a igreja e eu não consigo parar de fumar, isso é
dia Deus falou para ela: sem mim, tu não consegue. Desde o dia que minha mãe tomou consciência que sem Deus ela não ia conseguir parar de fumar, ela parou de fumar. Eu sei que tem gente que fala assim, não estou falando de crente não, estou falando de pessoas do mundo, pessoas que resolveram, nunca mais eu vou fumar, nunca mais eu vou tomar um cigarro, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fazer uma besteira. E nunca mais fez mesmo. Tem gente que tem mais força de vontade do que o outro, tem gente que tem mais condição do que o outro, mas tem gente que não tem condição. E para aquilo que você não tem condição, Deus te dá a condição, amém? Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Se você tiver boa vontade, se você quiser, se você tiver um mínimo de boa vontade, Deus age. A verdade é essa, a palavra é essa. Depende de nós só o pontapé inicial. Aquele passo que você dá, quem bota o chão é Deus. Dê o passo e Deus bota o chão, amém? Eu vou lendo versículo por versículo, porque Deus vai dando assim. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Deu ruim agora. É para fazer sem reclamar. É para fazer sem briga, sem discussão, sem murmurar. Às vezes ninguém está vendo, mas você está murmurando com Deus. Outro dia eu falei uma coisa lá na cozinha, muito quieta, muito escondida, e o Jorge ouviu lá na sala. Eu falei, meu Deus, um espião. Não se pode mais falar nada, eu resmungando lá, eu e as panelas, brigando com aquelas panelas sujas, com aquela comida, com aquela louça, não sei o que, e eu reclamando. E o Jorge falou lá, eu pensei que ele não estava escutando. Deus está escutando o que você fala. Deus está escutando o que você pensa. Deus está escutando o que você faz. Sabe, o nome do nosso ministério aqui é Toma Vergonha na Carne. Tovik quer dizer toma vergonha na cara. É duro, é feio de falar, mas tem hora que a gente tem que tomar vergonha na cara, sabe? Porque está nítido, está descarado, você está fazendo o que você não está vendo, entendeu? E murmuração não é de Deus, nem briga, nem contenda, nem discussão. Ele quer você manso como um cordeiro, fazendo com amor, servindo à vontade dele, na luta. Porque se está murmurando é porque está ruim, né? Tem uns preguiçosos aí que murmuram à toa, mas geralmente a pessoa murmura porque está numa situação difícil, complicada. Ainda tem que fazer alguma coisa, então é essa murmuração que Deus quer, em qualquer condição que você esteja, ou esteja bem ou esteja mal, não murmure, porque ele diz no versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Aí comprometeu, porque você só vai ser irrepreensível se você não murmurar, você só vai ser sincero se você não tiver com o coração corrompido, sabe? Se você não tiver com o coração machucado, o Jorge hoje ele estava falando, Provérbios 14:30, vou até ler, Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. O coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Tem Bíblias que falam que a inveja é um câncer que corrói. Então essa murmuração, essa amargura, essa falta de você estar, de sinceridade às vezes, o motivo que você não está totalmente irrepreensível, é sim uma amargura, uma tristeza por uma prosperidade de alguém, por uma situação que alguém está vivendo. E a inveja corrói os ossos, irmãos. A inveja apodrece os ossos. O que é apodrecer os ossos? É um osso, é um câncer. Quando o osso apodrece, é um câncer. É uma osteoporose, é uma coisa grave. Mas a alegria aviva o coração. Mantenha-se alegre, mantenha-se vivo, mantenha-se feliz. Porque isso é vida para os seus ossos e saúde para o corpo. Amém? Então, para você ser irrepreensível e sincero, você não pode murmurar. Você, para ser filho de Deus, sem culpa nenhuma, no meio de uma geração tão corrompida e perversa, é difícil, porque o mundo está corrompido e ele quer te corromper também. Então, para você não ter nenhuma culpa no cartório e ser filho de Deus, é muito difícil hoje. Hoje, se você não faz uma coisa errada, você não está fazendo parte do esquema e você pode ser excluído. Você pode ser excluído, você pode ser afastado de um trabalho, de uma coisa porque você não quis se corromper. E eu já vi isso, e eu já vi livramentos de Deus na minha vida. Eu faço trabalhos, os irmãos sabem que eu faço projetos, né? Eu faço obra, eu faço muita coisa aqui, igual o Ombril, mas tem época que eu estou fazendo muito projeto, eu estou desenhando coisas que os outros vão construir. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, faz isso aqui para mim.
um quadradinho com um monte de cubículozinho e não tinha ventilação, não tinha janela, não tinha nada. Eu falei, mas o que é isso? Ah, é um ambientezinho aí que a pessoa quer fazer. Aí eu senti de Deus de não fazer, de não botar a mão naquele serviço, de não desenhar aquilo, de não participar daquilo, de não me envolver com aquilo. E eu não sabia o que era. Mas Deus não queria que eu botasse a mão naquele serviço. E aí eu falei, olha, você me desculpa, a pessoa não é crente, mas ela sabe que eu sou crente. Porque você sabe que eu sou crente, né? Eu não estou sentindo de Deus fazer serviço. Irmão, é muito difícil recusar um serviço. Geralmente tudo que as pessoas me pedem eu faço. Eu faço no favor, eu faço na amizade, eu faço de graça, eu faço cobrando, eu faço para ajudar, mas eu faço. Mas esse eu senti de não fazer. Aí o rapaz falou assim, olha, eu estava até sem graça de te pedir, porque isso aí é uma boate, é um prostíbulo, é um grande galpão, cada quadradinho desse vai ser um quartinho, e eles queriam que eu definisse só as áreas assim, é tanto por tantos metros quadrados, a porta é aqui, mas Deus não queria que eu botasse a mão numa coisa suja, numa coisa que é para perdição, numa coisa que é para prostituição, numa coisa que é corrompida. E o melhor, eu dei o meu testemunho, porque eu mostrei para aquela pessoa que Deus fala comigo, que Deus me limpa, que Deus me separa, que Deus age na minha vida, que Deus não deixa eu fazer as coisas erradas, e ele viu que eu não queria fazer, e ele falou, e o preço era bom, e ele não tinha nem falado do preço, mas eu não quis porque Deus não deixou. Então, se Deus tocar no seu coração, não se meta em coisas erradas, não faça coisas erradas, não faça coisas em maus envolvimentos, porque o mundo está perdido. Essa geração é perversa. E o versículo fala, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Como é que você vai resplandecer nesse mundo? É mudo, calado, quieto, também, morto, tímido, sem fazer nada? Não, é dando o seu testemunho, é dando o testemunho da sua vida, é vendo as pessoas, entendeu? As pessoas vendo quem você é através da maneira como você vive, como você fala, como você age, como você se comporta. Eu costumo falar que quem me conhece são os meus vizinhos, entendeu? Meus vizinhos sabem de tudo, de minha vida. Essa semana entrei no corredor, limpei o pé no tapete, subi, aí a vizinha falou, você pisou no cocô. Vizinho sabe de tudo. Eu falei, mas eu limpei no tapete, eu não vi. Quem te conhece é quem está perto de você. Não adianta você ser crente aqui dentro ou ser lá fora. Você tem que ser crente lá fora, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua parentela. Eu tenho estado com pessoas, irmãos, que parece até aquele Pateta. Vocês lembram do desenho do Pateta? O Pateta se transformava quando pisava no volante. A pessoa se transforma. A pessoa quando está lá fora se transforma. Não que seja ruim, não que a pessoa chama. É o estado de nervo, é a situação, é a perversão do mundo, é a corrupção do mundo. A pessoa nem... sabe, não lembra que é crente, não lembra de ser atencioso com os outros, não lembra de dar a paz do Senhor. Paz do Senhor não é só aqui dentro não, paz do Senhor é lá fora também. É para a tua edificação, a paz é para quem tem paz. Tem gente dando paz para quem não tem paz, mas se você é da fé, você tem que dar a paz do Senhor, você tem que dar um bom dia, você tem que se alegrar. E as pessoas estão corrompidas com os problemas, com a ansiedade do mundo. Então, enquanto está no trabalho, enquanto está no convívio dos outros, está maluco, alucinado, aborrecido, e não dá o testemunho. Aí as pessoas vão dizer, eu não vou querer ser crente nunca, porque ser crente vai ser assim. Como é que você resplandece? Como é que você pode ser astro, brilhar mais do que o mundo, mais do que o sol, se você não tiver o Espírito de Deus para te encher, irmão? Você tem que ser crente lá fora. Os outros precisam ver alguma mudança na sua vida. Se for a mesma coisa, não interessa. Se for para ficar parado, você não é luz, você não é sal, você não é frio nem quente. E aí a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te. Deus não tolera pasmaceira, Deus não tolera mesmice, Deus não tolera morbidão de estar morto, parado e não fazer nada. Deus quer você atuando, amém? Deus quer você ativo, Deus quer você vivo, Deus quer você ágil nas suas coisas cotidianas, mas resplandecendo a luz dele. É o versículo 15. Seja sincero, no meio dessa geração corrompida, seja luz. E o 16 fala assim, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo você possa se gloriar de não ter corrido e trabalhado em vão. Retendo a palavra de Deus na sua boca, vivendo, sendo crente, para que no dia que Jesus voltar, você possa se gloriar e dizer, eu não trabalhei à toa, eu não vivi à toa, eu não corri em vão, eu não corri. A vida é um cotidiano de correria, irmão. Todo mundo está na correria.
E aí, às vezes, você deixa de fazer coisas importantes, você deixa de dar uma atenção ao filho, porque você tem que fazer aquele trabalho. Você deixa de fazer uma coisa para o seu marido, para a sua família, para a sua casa, porque você tem que trabalhar. E o trabalho vai embora, o dinheiro vai embora e você não vê nada. Aí você não aproveitou nem da família, nem do filho, nem da casa, nem do marido, nem de nada, nem daquele trabalho. Então você tem que estar atento a isso também, para que no final você não corra e morra na praia. Você não está aqui para ouvir a palavra de Deus e perder sua salvação no final. Você não está aqui para ouvir e não aprender. Você não está aqui para ouvir e não ser salvo no final. Então você tem que reter a palavra da vida no seu coração. Porque se tiver no seu coração, você vai atuar, você vai agir, você vai fazer e você não vai viver à toa, amém? Você não vai correr e morrer na praia. No dia de Cristo, no dia do juízo final, no dia do telão, irmãos. Se não tivesse telão lá, eu vou ficar muito sem graça, que eu falei para tanta gente do telão, alguma coisa lá vai ter no céu, que vai mostrar toda a tua vida, toda a projeção. É o dia do juízo, ele tem a eternidade toda para julgar todo mundo, para mostrar, foi você que fez isso aqui? Aí você cheio de vergonha no sofá de Jeová, fui eu. Olha aqui, isso aqui, esse dia que você fez isso aí, será que você não estava vendo não? O pastor te falou para não fazer, você continua fazendo, você continua errando, você continua pecando, você continua entristecendo, até nas pequenas coisas, irmãos. Eu tenho que falar porque Deus me deu. Eu bem pensei que eu ia pregar a palavra da oferta, e Deus estava aqui me dando a palavra da oferta, e o pastor orou, e eu não falei, mas Deus me deu isso aqui, que está lá em Levítico, é um ensinamento. Levítico é um livro de leis, de ensinamentos. Deus deu diversas leis para o seu povo, e uma delas é difícil de entender. Eu vou ler para os irmãos. Quando você cegar a terra, quando você colher na sua terra, o canto do teu campo você não vai cegar totalmente, nem as espigas caídas você vai colher. Ele está dizendo assim, quando você for colher, você plantou, quando você for colher na tua terra, não precisa você catar tudo não. Deixa uma semente no chão, deixa uma espiga no chão, deixa um cantinho de catar, sem catar. Você tem que recolher, mas você tem que deixar um pouco. Isso é dízimo, isso é oferta. Deus te dá 100%, você deixa um pouco, Ele te dá, você só devolve. Você tem que plantar na casa do Senhor, você tem que semear na casa do Senhor. Você não está aqui recebendo, você não está nesse banco sendo alimentado. Deixa a semente que ela vai brotar de novo. A gente prega a palavra para que ela seja expandida ao Evangelho. Pode ser por aqui, pessoas sentadas, pode ser por esse vídeo, pode ser num futuro, num outro tipo de projeção, que eu não sei qual vai ser no futuro, entendeu? Antigamente a gente tinha CD, DVD, hoje em dia a gente tem isso aí que fala com o mundo todo. A pessoa fala que isso aí pode sair no mundo todo. Então você está plantando, você colheu, não colha tudo, deixa a parte da semente, deixa a parte para a terra ser frutífera e germinar. Nós não podemos estar na casa do Senhor e não cumprir com os mandamentos dele, porque nós não vamos agradá-lo. Não é só louvar, orar, tem todo um processo, irmãos. É tudo que você fazer o que Deus quer, é dizimar, é estar presente, é estar solícito num trabalho na igreja. Tudo isso faz parte, amém? Tudo isso faz parte para que nós não venhamos a trabalhar em vão também. Porque se você colher tudo, não vai ficar lá nada na terra, a terra vai secar. Se você não brotar, às vezes uma pessoa não tem condição. Essa semana eu preguei aqui para o mendigo. Ele ficou aqui entrando e saindo. Se a porta não está aberta, ele não está aqui. Eu creio que ele foi abençoado. Eu orei por ele. Livramentos ele teve por ter estado aqui. Eu tenho certeza. Se ele quisesse, se ele tivesse boa vontade, ele podia ter se convertido. Então a porta tem que estar aberta. O governo não nos dá nada. O governo isenta as igrejas dos impostos, mas já está até querendo cobrar impostos também. Como vocês estão vendo aí, para legalizar uma igreja é muito complicado. Você tem gastos, ou queira ou você não queira, você tem gastos. As igrejas evangélicas, elas não são ajudadas pelo governo. O governo tem uma instituição católica e ele ajuda as igrejas católicas, mas as igrejas evangélicas vivem da conta dos seus dízimos e das suas ofertas, vivem por conta só, por conta própria. E quantas vezes nós passamos desespero aqui para pagar um aluguel, para pagar uma luz, para pagar uma conta? Nós temos, isso também é semear no reino de Deus, isso também tem que ser feito, isso também é falha quando não é feito. Então não adianta eu correr, morrer de orar e também não dizimar, eu morrer de pedir, de clamar e também não ofertar. Faz parte do conjunto, faz parte do pacote.
Se você não faz o pacote completo, você não está agradando a Deus. Amém? E ainda que seja oferecido, 17, e ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo por todos vós. Difícil pra caramba. Ele está querendo dizer que, poxa, ele se alegra com o sacrifício do povo. Ainda que seja feito com sacrifício, ainda que seja feito com dificuldade, Deus se agrada. Deus viu a alegria. Agora eu vou falar uma coisa forte, o pessoal fala assim, Deus viu o sacrifício da viúva. Eu vejo uma alegria dela ter alguma coisa para dar. E Deus não aceita por um, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não vai ficar sem ver uma coisa que você dá de coração, uma coisa que você faz de coração para a casa de Deus, entendeu? Para o irmão da igreja que às vezes está necessitado. Nós temos casos, nós temos situações aqui, irmãos, que nós temos que ajudar. Nós já tivemos situação que nós também já precisamos de ajuda, mas a maioria das vezes nós precisamos ajudar. Tem irmãos que estão passando dificuldades, nós já compramos remédios, nós já compramos alimentos, nós já pagamos exames. Nós não somos super-homem não, é porque Deus manda fazer a obra, Deus manda fazer e você tem que fazer. Nós estamos aqui para fazer o bem. Tem pessoas que estão visando para o mal, como o pastor falou aqui, mas Deus revela e quebra o laço, e corta o laço. Há pessoas que estão visando o mal, há pessoas que estão buscando o mal dos outros, há pessoas que estão intentando o teu mal, desejando o teu mal, mas mais mal elas ficam quando elas vêm de pé, porque pode desejar a minha morte, que seja lá o que for, eu estou aqui de pé. E muitas vezes a pessoa não está. Eu não estou jogando praga nos outros, eu estou dizendo uma realidade. Porque o justo 7 vezes cai, 7 vezes se levanta, mas o ímpio só cai uma vez só. Dá mole para você ver se não vai cair. E eu não estou me gabando, porque eu posso vir a morrer também, mas ninguém vai tirar a minha salvação, amém? Aleluia. Não é a macumba, não é o feitiço, não é o abidá, não é o olho grande, não é a fofoca, não é a contenda, não é a inveja, não é seja lá o cão que for, que vai poder tirar a minha salvação. Aleluia. Eu posso morrer, eu vou para o céu. Santona, né? Estou cheio de confirmação. Se eu não me confirmar, quem vai me confirmar? Misericórdia tem Deus de mim. É claro que eu quero morar, nem que seja na casa de cachorro do céu. Mas eu estou querendo que as pessoas entendam. As pessoas tenham visão, irmãos. Eu trabalhei com uma pessoa, e a pessoa um dia chegou muito empolgada no trabalho, e não tinha celular. E aí ele falou, se eu tivesse uma câmera hoje seria a foto. E ele era fotógrafo. Ele viu uma Fiat Uno, um carro, pode falar mais, todo arrebentado. Aí falou assim, só Jesus salva. E aquele carro estava todo arrebentado. E ele não entendeu nada. Ele estava querendo dizer assim, Jesus não salvou aquele ali. Era isso que ele estava querendo dizer. Olha a foto que ele tirar. Um carro, sabe aquele plástico que cola atrás? Só Jesus Cristo salva e o carro está todo arrebentado. Ele estava querendo dizer isso. Por isso você não entendeu. Jesus Cristo, ele salva da morte. Aquela pessoa pode ter morrido ali e ter ido para o céu. Ele salva da morte, ele salva da morte eterna. Ele salva você de não ir para o inferno, queimar no churume lá, queimar no choro e ranger de dentes. Porque tem gente que pensa que o inferno é uma mesa de bar com uma mulher em cima dançando e tudo aquilo que é patifaria que se faz aqui na terra vai ter no inferno. Não vai porque o diabo é enganador. Tem gente que está indo para o inferno pensando que o inferno é bom. O inferno é choro e ranger de dente. O inferno é um mar, eu estou falando o que eu li na Bíblia. É um mar, é um lago negro de dor, sofrimento, calor, onde as pessoas vão gemer para a eternidade, não vão se enxergar. Eu posso, Deus não me leve, mas uma pessoa está aqui, a outra está ali, gemendo para a eternidade, elas não vão se enxergar, não vai ter nada de bonito nem gostoso no inferno. E tem gente que está pensando isso, e aquele cara não entendeu isso. Ele pensou que é a foto lá, não salvou, não livrou. Aí passou uns dias, eu encontrei um amigo da igreja, e aí ele falou, todo mundo ficou sabendo, não sabe da maior. Alessandro teve o maior livramento na Avenida Brasil. O carro virou, era uma Fiat marrom, era um carro marrom que o Alessandro tinha, tu lembra, Jorge? Alessandro não sabia dirigir também não, entendeu? Não sabia dirigir muito bem não, comprou aquela Fiat lá, e o Alessandro capotou na Avenida Brasil, arrebentou o carro, e o cara que trabalhava comigo, o carro que ele viu foi do Alessandro, e Jesus Cristo salva sempre que o Alessandro estava vivo, e hoje o Alessandro tem outros carros aí, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, e aquela pessoa, morreu ali, primeiro que Deus livrou,
que o Alessandro escapou, porque o carro capotou e se acabou, foi perda total. E outra que Deus dá um outro para ele, porque ele está vivo. E ainda que ele tivesse morrido, Deus teria salvação para dar para ele, amém? Porque eu busco uma prosperidade aqui na terra, todos nós buscamos, todos nós queremos, mas nós temos que ver a prosperidade do céu, nós temos que buscar o céu. Então, Paulo falando aqui, aquilo que é feito com sacrifício, eu me regozijo por vocês, mesmo que você esteja fazendo com sacrifício, Deus se agrada do teu sacrifício, Deus quer que você faça com sacrifício, mas faça com amor. E aí ele conclui e fala assim: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Eu li na outra tradução: e vós também se alegrem, porque eu estou alegre. Paulo fala isso. Aí eu pensei assim, Paulo, na carta de Filipe, Paulo não estava bem não. Paulo estava preso. Irmãos, Paulo estava preso em Roma. E dizendo que estava alegre. E você está solto aí e não está alegre? Paulo estava alegrando os irmãos, falando, fica alegre como eu estou alegre. Mas espera aí, Paulo estava numa situação difícil, Paulo estava preso. Será que você está aí com uma dor, com um sofrimento, com uma coisa que não acaba, com um problema vindo acima do outro, e outro? Carcerário também não é bom não, irmão. Paulo não estava bem não, Paulo estava preso, na gaiola lá, no cárcere. Mas ele diz que ele estava alegre. A alegria do Senhor é nossa força. Deus não... Ninguém pode tirar a tua alegria, amém? Amém. Você não está encarcerado, você não está preso, não há nada que possa tirar a sua alegria. Você é salvo, você é curado, você é liberto. Você tem que estar alegre. Mesmo na maior luta, ele diz que é alegre porque faz bem para os ossos, faz bem para a pele, faz bem para o coração. E as pessoas não entendem a alegria do povo de Deus. As pessoas não entendem a tua alegria. As pessoas só querem fazer julgamentos sobre o crente. E isso a gente estava falando hoje sobre isso também. Isso é uma coisa que tem que ficar clara aqui. As pessoas falam assim, hoje o crente não pode julgar, porque na Bíblia está dizendo para não julgar. Na Bíblia está dizendo, sim, que nós temos que ter juízo nas coisas. Nós temos que julgar, sim, o que é certo e o que é errado. Errado é vir uma pessoa ímpia e querer julgar o que é certo. Mas o justo, ele tem que julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E as pessoas estão botando os ímpios para julgar as nossas causas. Não bote o ímpio para julgar a sua causa, não. Não bota seu problema, sua causa na internet, que os outros ficam falando, que hoje em dia tudo é isso. Bota na internet. Eu vejo tanta coisa que dá errado na internet, aí fica sob o julgamento dos outros, os outros vêm e falam uma porção de besteira e ninguém te acrescenta em nada, ninguém te colabora em nada. As pessoas hoje em dia estão, roubou, perdeu o carro, vou botar na internet para ver se alguém me fala cadê o carro. Não passa meia hora, tem gente ligando para cobrar o sequestro do carro. As pessoas estão se aproveitando das tuas informações para sugar de você. As pessoas estão se aproveitando para fazer coisas ruins através dos recursos que existem hoje. Então não demore para Satanás, não. Faça aquilo que Paulo está ensinando aqui. Faça como ele falou. Mais na ausência do que na presença. Seja certo, seja bom. Deus opera o teu querer dele ou efetuar se você tiver boa vontade. Tenha boa vontade de fazer as coisas e Deus vai agir. Não faça nada com murmuração. Seja irrepreensível, seja sincero. Não vacile nas bobeiras, não. Não faça as coisas erradas, não. Faça aquilo que Deus quer. Sabe para quê? Para no dia do juízo final, você não ser julgado lá naquele telão. Mesmo no dia do juízo final, às vezes você subir sozinho, não subiu ninguém da sua parentela e Deus vai dizer, correu à toa. Sofreu e não ganhou nada. Porque só você se salvou, você não pregou, você não deu testemunho, os outros não foram com você. Você quer subir sozinho? Eu não quero não, eu quero levar meu povo todo. Eu quero que todos vão comigo. E se alegre, se regozije, se anime. É pela tua fé, entendeu? O teu regozijo tem que contagiar as outras pessoas. Amém? Amém. Eu vou estar chamando o pastor aqui para fazer a oração final. Orar sobre a palavra. Orar sobre as águas, para que haja milagres também na tua casa. Receba esse discernimento como uma palavra para você absorver para a sua vida. Tem coisa que Deus dá